agora, vamos começar o programa com ele. Eu vi que ele já fez chamada lá no Instagram, que estaria com a gente ao vivo. Mais uma vez, ele que é médico e nutrólogo, Dr. Fabrício Brito. Bem-vindo. Obrigado, novamente. Tudo bom? Bom dia. Prazer sempre, viu? Obrigado pelo convite. O tema é muito legal, porque a gente vai falar de beta-caroteno, a gente vai falar das vitaminas aí de alguns alimentos que podem, que são convertidas, né, na vitamina A. Isso. E que isso pode nos ajudar nessa questão da saúde ocular. Inclusive, que vai linkar muito com o próximo assunto, que é a pele, né, dos tônicos para a pele. Então vai ser uma associação muito boa, inclusive com benefício para a pele. Tá? Que bom, vai fazer todo sentido, então, sem dúvida. Consumo, né? Isso. Até para a gente iniciar, eu vou já chamar as palavras, como a gente vai falar de saúde ocular, com o doutor a gente vai falar da questão da alimentação e desses princípios ativos aí, né, que estão nos alimentos. Mas antes a gente vai ouvir uma sonora do Marcelo Thanos, que é um cirurgião oftalmologista. Vamos ver o que ele diz também sobre a saúde ocular. Olá, sou o Dr. Marcelo Thanos, médico oftalmologista, e eu vim falar hoje sobre as vitaminas e a saúde ocular. A gente sabe que as vitaminas são essenciais para o corpo de um modo geral, mas para os olhos em especial podem ajudar bastante. As mais conhecidas são a vitamina A, que ajuda no metabolismo das células receptoras lá do fundo do olho, na retina, e a falta da vitamina A poderia dar o que a gente chama de cegueira noturna. A zeaxantina e a luteína, associada ao zinco, também poderiam proteger a retina da degeneração macular da retina, degeneração macular relacionada à idade, que a gente chama, mais comum após os 60 anos, que pode afetar a região central da retina, chamada de mácula. E os ômega 3, 6 e 9 também poderiam ajudar, tanto na questão protegendo esses neuroreceptores lá da retina, mas também melhorando a qualidade da lágrima e da superfície do olho, diminuindo o risco às vezes de um olho seco ou melhorando caso o paciente já tenha olho seco. Eu fico por aqui. Qualquer outras informações de saúde eu sempre fico à disposição de vocês. Até logo. Tá aí, gente. Vou agradecer já as palavras do Dr. Marcelo Thanos. Vou deixar o Instagram dele para vocês, @doutor abreviado, Marcelo Thanos, tá? Vocês já encontram o trabalho. Ele é do Centro Médico Master. Vou deixar um telefone, 5572-4001. Obrigada mais uma vez, doutor. Vamos lá, doutor Fabrício. Por onde começamos, então? O que a gente tem que entender desse grupo, né? E como, obviamente, tirar o melhor proveito desses alimentos. Sim. Então acho que vale a pena a gente começar com as funções, né? Perfeito. Funções da vitamina A. Lembrando que essa deficiência dessa vitamina é uma doença de saúde pública em países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil. E podem levar inclusive à morte de várias crianças recém-nascidas, tá? Uau. Com a deficiência ali, com a quantidade insuficiente de vitamina A nesses indivíduos aí que estão vindo ao mundo. Outra questão então, a vitamina A, como a gente viu com o oftalmologista, uma função muito importante é a função visual, como foi bem esclarecida por ele. Outras funções são funções sistêmicas, tem uma ampla quantidade de funções, como por exemplo, diferenciação celular, então várias funções do organismo, questão de imunidade, está relacionado ao sistema imunológico, está relacionado ao sistema de reprodução, na espermatogênese, né, na formação dos espermatozoides, e ainda uma série de funções ali que podem levar à alteração da pele e derivados, né, que a gente fala, que é cabelos, e com isso a insuficiência pode levar à queda de cabelo, a dermatite, que a gente pode falar também das deficiências. E uma pergunta, a gente não produz, então a gente precisa da fonte dos alimentos, E né? como naquele programa anterior que eu falei da B12, então é bem importante a gente linkar. A vitamina A, ela é essencialmente uma quantidade bem maior, a forma ativa dela é somente através de produtos de origem animal. Tá? Então fica bem claro isso. A origem vegetal é uma forma de provitamina, ou seja, ela tem que converter no organismo para virar então a vitamina A. Então vai ser bem interessante porque com os valores a gente vai ver que esse valor não é o valor certo porque ele ainda tem que ser absorvido, o organismo tem uma questão de biodisponibilidade que a gente fala, que é quanto que essa vitamina vai ser absorvida para fazer a função.
Então, isso vai diferir muito dos produtos de origem animal. Então, vamos já começar com uma comparação para a gente entrar nos alimentos também e nos legumes, enfim, que tem o beta-caroteno que você vai explicar. Vamos pegar o ovo, então, que é um clássico. Vamos dar uma olhada aqui na plaquinha. Um ovo, então, por unidade, ele tem de vitamina A 84 microgramas. Isso, lembrando que a maior parte está na gema, então está na parte gordurosa do alimento. Isso que eu falei, que vai ser ou numa estrutura que armazena essa vitamina A, como por exemplo o fígado, e na gente também, a gente armazena no fígado a quantidade maior, ou nas gorduras do ovo e do leite. Entendi. São os principais. É uma vitamina lipossolúvel? Lipossolúvel, bem lembrado, é uma vitamina que precisa da gordura para ser absorvida no organismo, bem lembrado. Então é diferente daquelas outras vitaminas, a C, a vitamina B, que ela é hidrossolúvel. Então com a água ela já é distribuída. Essas não, precisa da gordura. Então bem lembrado outra questão, se você ingerir essa vitamina, mas se não tiver a gordura, também não absorve. Não absorve. Não faz o efeito da vitamina A. Então, deixa eu ver se eu entendi. Estamos falando do ovo, então origem animal. Temos aqui em uma unidade 84 microgramas de vitamina A, tá? Vou botar aqui na frente para vocês, para ficar melhor. Quando a gente compara o ovo, por exemplo, com uma abóbora, o ovo diretamente na gema nos fornece essa vitamina A. Ativa. Ativa. Na forma ativa. Na abóbora, o que acontece? Na abóbora, a gente vai então associar com carotenoides, que é a forma vegetal que tem essas substâncias aí com uma forma de vitamina proativa, que é o grupo dos beta-carotenos. Então, esses vegetais verdes escuros ou, se não, esses vegetais amarelo-alaranjados. Tá. Que vai precisar, então, de ser convertido na forma ativa. Então, a gente vê que tem uma dose até alta, né? Que é 280, se eu não me engano. Vamos lá, cada quanto? 280 em 100 gramas. Em 100 gramas de abóbora, Mas, para ser absorvido, então, e transformado nessa forma ativa, a gente sabe que não vai ser esse valor inteiro. Então, por isso que a gente vai ter que sempre lembrar dessa questão animal mais importante, vegetal, ter mais cuidados, porque precisa de uma quantidade maior. E está associado a mais alguma questão do próprio organismo? A gente precisa, além da gordura, além desse carotenoide, precisa de mais alguma coisa? Bem lembrado mesmo. Além, então, da questão da gordura para ser absorvida a vitamina A, além da quantidade suficiente para homem, em torno de 900 microgramas, que corresponde a 5.000, mais ou menos, UI, que isso também confunde um pouquinho o telespectador, então eu coloquei até depois do leite para a gente discutir isso. O I é uma dose diferente, microgramas que a gente está falando aqui para ficar mais claro é outro padrão. Então, para a mulher em torno de 700, 600, para homem em torno de 900 microgramas por dia. Uau, a dose recomendada. bastante. É uma dose alta, inclusive é uma dose bem mais alta. Porque se um ovo tem só 84, todo o resto ainda não vai, enfim, absorver e converter, como você disse, da forma total. Precisamos em todas as refeições. Por isso que por exemplo, fígado, miúdos, carne tem uma quantidade maior. Eu coloquei o fígado, que é o mais clássico, né? Onde tem mais quantidade de vitamina A, mas as carnes em geral tem uma quantidade também boa. Né? Então vamos dar uma olhada no fígado, que você já comentou. Olha lá. O fígado, tem bastante. Em 100 gramas, 8.100 microgramas de vitamina A. A questão do fígado é muito discutida do consumo também, né, doutor? Se você quiser comentar, eu acho que aqui a gente tem que ouvir mesmo as opiniões, porque quando a gente fala do consumo do fígado, por já linkarmos que o fígado é o órgão que armazena um monte de coisa e que muitas vezes é o que vai também preparar tudo para ser excretado, a gente tem a impressão que se a gente consumir o fígado de um animal que receba muitos remédios e coisas, a gente pode ter algum... Sem dúvida. É onde armazena também uma série de substâncias também, né, inclusive. É importante a gente sempre ter uma segurança. Se os meus pacientes, por exemplo, eu consigo dosar essa vitamina. Então, bimestralmente eu faço esse exame de vitamina A e vejo lá 0,6, 0,7, está ótimo, uma dose segura e uma dose boa para o meu paciente. Agora, se esse paciente não tem esse acesso a esse
esse exame, aí vale a pena ter uma quantidade pelo menos pequena de um fígado ou miúdos em geral, né? Nesses miúdos que estão linkados ao fígado. Ou se não, principalmente o ovo e o leite, que são as fontes principais. Mas eu concordo com você, vale a pena a gente ter esse controle, esse equilíbrio na questão do fígado, sim. Não é assim, não é que tem que comer todo dia, mas também não comer nunca, né? A gente pode manter nessa... Por exemplo, ali a gente viu que 100 gramas tem 8.000 microgramas. Então é uma dose muito acima do que a gente precisa. Né? Então é uma vitamina que ela também deposita, ela é armazenada. Então é importante a gente saber que doses altas são tóxicas. Então é importantíssimo isso, porque pode culminar em problemas do fígado, pode culminar em problemas de pele, em problemas de pele, por exemplo, aquela dermatite, a pele bem seca, áspera, queda de cabelo, e uma série de funções. Isso em excesso? Em excesso. Em excesso. Vitamina A em excesso. E lembrando que, por exemplo, a gestante tem que ter um cuidado maior ainda com a vitamina A, porque a dose segura para ela seria em torno de 3.000 I, né? Que seria 500 mais ou menos microgramas por dia. Então ela tem que ter cuidado, porque uma dose tóxica pode levar assim, a malformações, né, do feto, tem todos esses cuidados aí para a gestante também. Mas suplementar é bem-vindo? É bem polêmico. Suplementar é bem-vindo, mas sabendo qual a dose correta, porque é uma vitamina, vou falar assim, um pouco perigosa para suplementar. Então tem que saber a dose correta. Tem medicamentos, por exemplo, que tinha 50.000 UI. E como tem uma associação muito grande dessa vitamina com pele, com estética, com cabelo, então geralmente as pessoas consomem essa vitamina com uma quantidade bem alta. Entendi. Então isso torna perigoso. Uau, então bacana, né? Esse alerta é importante. É importante, sim. Claro que aqui a gente não consegue discutir casos individuais, sim. mas importante sua colocação para as pessoas que já estão fazendo, enfim, estarem atentas e conversarem com o médico. Vamos colocar já a perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Gustavo, um beijo, querido. Em qual momento devemos suplementar, então, via oral com os polivitamínicos que existem no mercado para a visão? Então, a gente sabe que tem para visão, que tem até para a questão da imunidade agora, né? Que estão sendo bem comentados, né? Sim, reprodução, crescimento, uma série de funções da vitamina A. Então, se a pessoa não tem uma alimentação balanceada, com certeza é importante suplementar com as doses um pouco mais altas. Mas com vitamina lipossolúvel, eu deixo sempre um alerta. É melhor discutir com um profissional, tá? Do que sair consumindo aí 10.000 I, 20.000 I, porque isso pode tornar até uma toxicidade para o paciente. Então, se for consumir em torno da dose recomendada que a gente falou, 900 UI ou bem menos, 500 UI com suplementos, tudo bem, é uma forma até segura, né? Agora, se for consumir mais do que isso, tem que ter um pouquinho de cuidado. Agora, a questão do sol, que a gente comenta muito, né, desses alimentos que têm essa cor, quando a gente faz o consumo e se expõe ao sol, a gente tem a chance aí de ficar mais bronzeada. Então, pensando ainda na vitamina A, tem uma relação, a gente precisa do sol para converter também? Essa questão do sol é mais pela questão do pigmento. Quando a gente ingere o beta-caroteno, ele vai armazenar, então, na gordura, né, como eu falei, no fígado, em células específicas do organismo, e em contato com o sol dá esse bronzeamento. Aí que está um alerta, inclusive, diferenciando da icterícia. Por exemplo, quando tem uma dose tóxica, a pessoa pode ficar muito bronzeada, mas a conjuntiva não fica amarelada, que a gente fala que está ictérico, né, por conta da bilirrubina. Sim. Agora, da vitamina A, você só fica bronzeado sem a mucosa do olho ficar amarelada. Então, é uma diferença que dá para a gente pensar muito quando é dose tóxica de vitamina A e quando é outros problemas hepáticos, tá? Tá, e as crianças que nascem, então, com icterícia não necessariamente vão ter relação com essa questão? Não tem relação, porque a icterícia tem o amarelamento do olho, né? Então já é uma outra comorbidade, outra associação. Entendi. Tinha que te perguntar, porque tá cheio de mamães nos assistindo, importante. de gravidinhas. E aí, claro que é até mais comum do que a gente imagina a questão da icterícia, né? Sem dúvida. Então, mas enfim, é tema para uma próxima pauta. Vamos dar uma olhadinha, então, continuar nos alimentos, para você ter ideia aí em casa do que você tem que consumir para todos os dias ter uma rotatividade e manter essa questão da vitamina A. Então, mamão. Por unidade, 43 microgramas também. 100 gramas. Em 100 gramas. Ah, tá
Não, aqui está dizendo por unidade, mas eu acho que 100 gramas, 100 gramas, eu porque é muito grande. Tem né, mais. doutor? Tem muito mais que 100 gramas um inteiro. Então, por 100 gramas, 43 microgramas que a gente tem que consumir. E o abacate também, 100 gramas, 61 microgramas. O legal do abacate é que ele também já é fonte de gordura, né? Sim, fonte de outras vitaminas, fonte de ômega. Então, tem várias minerais e vitaminas importantes aí do abacate. E além da gordura, para absorver mais a vitamina. Para melhorar a absorção. Isso. Tá aí. Vamos falar desses daqui que também, ó. Então, os verdes escuros, como o doutor comentou, o espinafre cozido, então 500 microgramas. Tem bastante, hein? Sim. Em 100 gramas, o espinafre é um verde escuro, então geralmente é um vegetal que tem uma quantidade maior de vitamina A. Agora, a cenoura, que a gente vai até mostrar a importância, quando é importante cozinhar, quando não é importante cozinhar. Nessa vitamina A, como em outras vitaminas, a questão de cozinhar pode prejudicar ou não melhorar a absorção. Tá. Nessa questão aqui da vitamina A cenoura, quando cozida, a proteína que fica presa à vitamina A, ela é liberada, então facilita a maior absorção da vitamina A. Ah, que legal. Por isso que é bem diferente ali, correlacionando as doses em 100 gramas. Entendi. Então, a cenoura, pensando em vitamina A, a gente aumenta a biodisponibilidade dela se fizer um purezinho. Exatamente. Consumi-la cozidinha. Exato. Igual a questão do tomate, do licopeno, mas aí já linkando com o licopeno. Mas o licopeno também faz parte do grupo desses carotenoides que a gente está discutindo. Tá. Uma série de antioxidantes aí que são importantes, aí, o licopeno bem lembrado para a próstata, por exemplo, para o homem, né? Uma série de substâncias antioxidantes que melhora a questão de varrendo os radicais livres, proteção contra câncer, bem lembrado também, os carotenoides. E aí ele fica melhor biodisponibilizado até no extrato, no molho. Por exemplo, sim. No molho de tomate. Isso. Tá aí. Perguntinha do público, então, quem escreveu pra gente? Ah, daqui a pouquinho? Ai, desculpa, Glaucia, eu juro que eu ouvi você falando pergunta, ficou na minha cabeça, perdão. Não é ainda, daqui a pouquinho. Vamos falar do leite, então, que o leite é sempre polêmico em algumas questões. É um alimento rico em muita coisa. Muito. Né, doutor cálcio, gorduras, uma série de riquezas de nutrientes. A gente vai deixar também bem claro, por exemplo, o leite difere muito com a questão da origem do leite. Por exemplo, o leite integral, que é o leite em pó, né? Ele tem mais de 400 microgramas. Então, é uma dose muito mais alta do que esse leite integral que eu coloquei aí. Aí, por exemplo, tem só 47, eu coloquei na unidade o I, até para a gente discutir a questão de microgramas. Tá. O I é uma dose que a gente tem que correlacionar com microgramas, para a gente não confundir, então. Tá? Então, como é que é? Qual que é a relação de micrograma para o I? Até eu, às vezes, confundo. Vamos não, lá. porque imagina, deve ter um monte de zero aí nessa história, né? É um negócio meio matemático. Mas, geralmente, coloca assim, 1000 microgramas igual a 5.000 I. Né? A gente coloca essa relação. Falei que tinha um monte de zero, aí você vai cortando, faz... É menos, mas para ficar mais fácil, a gente arredonda. Então, seria quase 5 vezes em UI. Tá, quase 5 vezes em UI. Então, assim, o leite tem bastante. Sim, no leite materno tem mais de 300, por exemplo, micrograma. No leite em pó tem mais de 400 e tem várias substâncias que vão diferir de acordo com essa origem que eu falei, né? Batata doce. Batata doce também, a questão dela ser essa cor mais escura, né? Fonte de carotenoides, então tem 438 microgramas. Lembrando que não é totalmente biodisponível esse valor. Então precisa ser absorvido, precisa ter gordura, precisa ter uma saúde melhor para absorver uma quantidade maior da vitamina. Doutor, claro que a gente tenta fazer os exames, né, dentro ali da periodicidade que é recomendado pelo médico, com as orientações do check-up, mas que a gente sabe que não é tão simples para todo mundo. Nesse momento, então, temos que tomar, né, os devidos cuidados. Quais sintomas a gente pode ter se essa vitamina A estiver baixa? Então, entendemos que ela em excesso pode prejudicar, mas se ela estiver baixa, ela apresenta sintomas não só em relação à saúde ocular, mas em outras questões sistêmicas? Igual o oftalmologista discutiu, a primeira que a gente linka é a questão visual, então a cegueira noturna. A gente tem até um teste no consultório que a gente faz de adaptação ao escuro. A pessoa sai do claro e vai para o escuro, tem uma dificuldade grande de adaptar a visão naquele local ali, porque precisa de uma substância que chama rodopsina, que é principal, tem que ter relação com a vitamina A para ela ser produzida. Entendi. Então, a principal é a cegueira noturna. As outras, então, a questão de diferenciação celular e imunidade. Então, se tiver gripes recidivas, se tiver um sistema imunológico baixo, se tiver problemas de pele, dermatite, ressecamento de pele, queda de cabelo, isso tudo é um alerta, irritabilidade, isso tudo é um alerta para a gente pesquisar a vitamina A.
Agora, para a gente encerrar, como eu sei que o senhor trabalha muito voltado para a questão de estilo de vida e de emagrecimento também, uma vitamina A inadequada pode ser sabotadora de um processo de emagrecimento? Ou, vamos falar de todas elas, quando a gente fala do grupo das vitaminas, se elas não estão de forma adequada no nosso organismo, a gente pode estar sabotando quando tentamos fazer uma dieta? Sem dúvida, Carol, porque a gente sabe que vários hormônios dependem principalmente de várias fontes de vitaminas para eles exercerem a sua função no organismo. Então não tem nada mais linkado a processo de emagrecimento do que a questão hormonal, inclusive. Então, se tiver prejuízo de vitamina A, a gente viu que tem prejuízo em espermatogênese, tem prejuízo de uma série de funções ali ligadas à saúde, à queda de imunidade, a problemas estéticos, a problema de queda de cabelo, doença de pele. Então, tem total relação. Se não souber fazer esse manuseio correto da vitamina A pessoa fizer uma dieta restritiva, ela vai ter consequências aí, com certeza, de doenças. Tá aí, gente, muito bem explicado. Então, eu sempre tento relacionar com essa questão do emagrecimento, que eu sei que é um assunto que muito interessa ao público do Você Bonita. Totalmente. E você trouxe só para encerrar a suplementação? Ah, sim. Né, É porque tem fontes também industriais aí que são fortificadas com vitamina A. Por exemplo, cereais ou alguns pós-industriais, mingau, por exemplo, são fortificados. Podem chegar até 800 microgramas por dia, 100 gramas. Então, também é uma corrente para a gente poder cuidar melhor. Doutor, não enfim, uma coisa ligada à legislação, não é obrigatório ter no rótulo a questão das vitaminas ou hoje já é? Eu desconheço completamente essa questão da vitamina no rótulo. Tem uma legislação que fala os nutrientes principais, mas a questão de vitaminas... Não é obrigatório, né? Porque alguns apresentam. Tem vários produtos que vocês forem ver, principalmente as empresas que fazem os produtos saudáveis, né? Que produtos sem açúcar no mercado, enfim. Tem muito grande, acrescido de vitamina não sei o que, vitamina não sei o que, vitamina... Agora, outros não, né? Torna até também um marketing para a pessoa consumir, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado também quando que é e quando que não precisa. Até onde eu sei, ainda não é legal, não é obrigatório, mas deveria sim, porque ajudaria. Porque daí a gente tem noção, obviamente que in natura a gente está contando para vocês, mas o que não é in natura seria interessante. Sem dúvida. Tá aí, obrigada mais uma vez, Carol. doutor, sempre um prazer. Hoje a gente conversou com o doutor Fabrício Brito, que é médico nutrólogo, mais uma vez no Você Bonita. O Instagram dele é o @doutor abreviado Fabrício M. Brito, certo? @doutor Fabrício M. Brito. Vou deixar um contato para vocês, que é o 94970-0866. 94970-0866. Você já encontra o trabalho do doutor. Até a próxima, obrigada. E vamos turbinar essa vitamina A aí de forma adequada. Vocês viram que tudo que a gente faz em excesso também acaba prejudicando.